Quer aprender a vender gelo para esquimó e literalmente vender qualquer coisa que você quiser a qualquer pessoa? Bom, se você quer esse objetivo ou está em busca disso, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Guilherme Gabriel e no vídeo de hoje nós vamos explorar técnicas de vendas incríveis, técnicas de venda que vão te ajudar você a fechar mais negócios, ajudar você a vender melhor, ajudar você a escalar e evoluir o seu negócio. E são técnicas testadas, comprovadas, técnicas eficientes, tá? E além disso, a gente aqui vai ver algumas dicas de como você vai aprender a vender. Tem gente que tem medo de vender e nunca vendeu nada na vida, né? E tem gente que vende, mas sente que pode ser mais eficiente na venda, né? E normalmente são pessoas empreendedoras, têm suas empresas, seus negócios, e todo mundo busca aumentar significativamente as suas vendas, porque isso vai fazer com que a sua empresa cresça, tá? Bom, então no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre venda. É um vídeo extenso, tá? Porque a ideia é que seja o único vídeo que você precisa ver sobre venda. Você não vai precisar depois ficar vendo mais 2, 3, 4 vídeos para você complementar o que eu vou passar aqui. Se você assistir esse vídeo, aplicar tudo que está aqui, já vai ser o suficiente para você aumentar suas vendas e vender muito mais, beleza? Bom, quero pedir aí para você deixar seu like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo voltado para empreendedorismo, marketing digital, técnicas de venda, análise de funil de vendas, onde eu abordo todos os temas voltados aí para o mundo digital e também falando sobre mindset, tá? O mindset necessário para você ter sucesso nesse mercado, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui eu preparei um doc, e esse doc, como que ele está dividido? Ele está dividido em duas partes, tá? Em mindset e depois aqui eu tenho comportamento, tá? Por quê? Venda é uma mistura de mindset e comportamento. O que acontece? Se você tiver o mindset correto, tá? Se você tiver um modelo mental correto de pensamento, você vai agir da maneira que tem que agir. Agora, se eu começar pelo comportamento, sem o mindset certo, você não consegue fazer aquela ação, ou aquela ação que você vai fazer não faz sentido, porque você não entendeu a base daquilo, tá? E eu quero desmistificar venda aqui. Eu quero que você saia desse vídeo sabendo que venda não é um bicho de 7 cabeças, tá? Venda é um negócio muito simples, porque a gente está lidando com pessoas, então você tem que entender alguns aspectos da psicologia humana para você conseguir se dar bem com isso daí, e que existe sim um modelo melhor para vender. E fora que venda é uma das profissões, digamos assim, tá? Mas é uma das habilidades que permite você, de maneira justa, íntegra, tá? Sem passar por cima de ninguém, sem enganar ninguém, ajuda você a ascender ou a escalar na sociedade, ok? Infelizmente, né, tem-se muitos mitos relacionados a vendedores que são chatos, vendedores que não sabem vender, vendedores que mais atrapalham que ajuda, tá? Mas depois, no final desse vídeo, você vai ter uma ideia diferente sobre o que é vender, tá? E venda é você solucionar um problema, tá? E esse problema que você soluciona, você é pago para isso. Nada mais do que isso. Então vamos lá. O primeiro mindset, tá? Bom, o primeiro mindset ele é a consciência do problema, ok? Então muita gente, às vezes, e aqui eu quero já falar com você mais perto. Bom, aqui a gente já começa a diferenciar o vendedor do oferecedor, tá? Tem muita diferença entre o vendedor e o oferecedor. O oferecedor é aquele cara que tá no sinal oferecendo paçoca para você, tá? Nada contra isso, tá? Não tô falando nada contra esse cara. Mas é o seguinte, ele é um oferecedor,
Então, uma pessoa parou na frente dele, quer paçoca, quer paçoca, quer paçoca, quer paçoca, quer paçoca, quer paçoca. O que acontece? A taxa de conversão desse cara é muito baixa, muito baixa. Por quê? Porque ele depende de alguns fatores, que primeiro é a pessoa ter vontade de querer comer paçoca. Então ele pode pegar alguns horários ali, que vai ser melhor para ele, estratégico e tal. Mas, por ele ser oferecedor, ele vai depender de fatores externos que vão interferir no resultado dele, ok? Muito diferente de um vendedor, tá? O que o vendedor faz? O vendedor procura entender se aquela pessoa primeiro tem aquele problema. Se a pessoa tiver aquele problema, aí sim ele vai oferecer a solução, tá? Então o vendedor, ele não chega oferecendo uma paçoca, ele pergunta num horário estratégico, né, que é depois do almoço. Ele fala, nossa, já tá depois do almoço, a gente acabou de comer e me deu aquela vontade de comer um docinho, né? Seria interessante a gente comer um docinho. O que você acha dessa ideia? Ah, eu acho legal, eu também queria comer um docinho. Pô, legal, eu tenho aqui uma paçoca, sei lá, custa R$1,50. Quantas você vai querer? Ah, vou querer 2, 3, 4, acabou. O cara vendeu, entendeu? Primeiro ele procurou saber se era ideal aquela solução, para depois ele oferecer aquilo. Então, explicada a diferença entre vendedor e oferecedor, o que você deve fazer é ser um vendedor, tá? Estrategicamente, aguardar o melhor momento ou você causar esse melhor momento, ok? Para que você consiga ter uma venda eficiente, tá? E a venda, quando eu digo isso, todo mundo se assusta, né? A venda, ela acontece de forma natural, tá? A venda não acontece de forma forçada. O que é a forma forçada? É aquele cara chato que fica toda hora no seu pé, oferecendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, entendeu? Então, a venda, quando ela é uma boa venda, tá? Ela acontece de maneira natural, ok? Todo mundo assusta quando eu digo isso, mas os melhores vendedores também dizem isso, tá? Realmente a venda, ela não é forçada. Então você precisa ter consciência do problema, tá? Essa é a primeira fase da venda, que é quando o cliente está inconsciente do problema. Então, se você, nessa fase aqui, o cliente chega para você e se ele já não tem consciência do problema e você é aquele cara chato oferecedor, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o cliente tem baixo nível de consciência, ou seja, ele não entendeu o que ele quer aquela solução ainda, tá? Ou não entendeu o que ele quer a sua solução, beleza? E você já chega oferecendo para ele uma solução. Só que ele não faz nem ideia se ele vai querer essa solução. Entendeu? Então, tipo assim, esse erro é um erro de 90%, posso dizer, dos vendedores, tá? E quando eu treinava time de venda, time comercial, atendimento, eu via muito isso daí. Porque muitas vezes o colaborador tá na cabeça a ideia de ter que bater meta, ter que bater número, ou ter que mostrar ou provar para os seus superiores que ele está atuando, fazendo um bom trabalho. Então chega alguém que quer comprar, chega alguém que quer comprar, chega alguém, eu tenho isso, chega alguém, eu tenho aquilo. Por quê? Porque isso vem de um processo interno da empresa, né? E hoje, né, ainda bem, graças a Deus, isso está se mudando demais, tá? Está se mudando. As empresas estão entendendo, tendo mais consciência que não é o cara ficar batendo que vai vender, que existe um processo ideal para fazer isso acontecer, ok? Então, esse é o primeiro ponto, consciência do problema, tá? E aí, eu vou deixar para você aqui a melhor técnica que existe para você entender a consciência do problema, que é fazer pergunta, tá? A gente tem dois tipos de perguntas, perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas fechadas é aquela que você me responde com sim ou não. Se eu te perguntar para você, tá frio hoje? O que você vai me responder? Sim ou não. Agora, se eu perguntar para você, por que está frio hoje? Ou qual que é a temperatura hoje? Você não consegue me responder com sim ou não.
entendeu? Você vai me responder com uma explicação ou com uma outra resposta. Então, você saber usar perguntas abertas e fechadas, não só nessa fase inicial, tá? Essa fase inicial é muito boa porque ela vai quebrar o gelo e tal, mas ao longo de todo o processo vai facilitar para você demais esse processo de venda, tá? Então aqui é o primeiro ponto, ok? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, é sentir a dor, tá? Uma vez que o cliente se torna consciente do problema, ele começa a sentir a dor associada a ele. É importante amplificar essa dor para que o cliente sinta a urgência de uma solução. Aqui está outro erro grande da maioria dos vendedores. Porque o cara fica só com esse negócio de vender. O que acontece? Ele perde essa sensibilidade da dor do cliente. Porque se você sentir a dor do cliente, a venda ela vai acontecer de maneira muito mais fácil, tá? Vou dar um exemplo de compra de apartamento. O cara tem família, tem, sei lá, uma esposa, dois filhos e a esposa tá grávida do terceiro. Ele tá saindo de um apartamento de 2 quartos e ele precisa para um outro apartamento maior, tá? Então o que acontece? Se você não tiver sensibilidade da dor dele, o que você vai fazer? Você vai oferecer apartamento ou igual ele tá, ou um pouco maior do que ele tá, de 3 quartos, por exemplo, entendeu? Mas, se você fizer pergunta, você vai descobrir o que realmente ele quer. E você faz pergunta para descobrir realmente qual que é a dor dele. Então tá, ele já tem 2 filhos, beleza. Esses 2 filhos, é menino ou menina? São 2 meninas, 2 meninos, por quê? Dependendo se for o mesmo sexo, você pode até ficar no mesmo quarto, entendeu? Dependendo da idade também. Então tudo isso você vai descobrir com perguntas. O terceiro, você vai precisar de um quarto pro terceiro, que é um quarto de bebê, de criança. É um quarto separado, entende? Então assim, se você entender realmente a dor do cliente, nesse caso eu já iria oferecer para ele um apartamento de 4 quartos, ok? O cara vai ser um de 2, vai para um de 4 quartos. E aí tem que ver a questão do investimento que ele quer fazer, quanto que ele quer pagar e tal, enfim, são outras nuances, tá? Mas tudo isso você vai descobrir com perguntas, beleza? E outra coisa também, você criar conexão emocional, né, do que você está vendendo com o seu cliente, que eu vou entrar isso aí mais pra frente. Não vou falar disso agora. Então vamos aqui para o próximo. Eu coloquei 12 ali na thumb, mas eu acho que vai dar mais de 12, né? Acho que vai dar mais de 12, mas tá bom. Vamos lá. Então o próximo passo é a apresentação da solução. Tudo isso aqui é mindset, tá? É mindset. Tudo isso aqui é para você entender os conceitos e as bases de venda. Depois a gente vai entrar aqui no comportamento. São ações mais específicas, beleza? Então vamos lá. Apresentar a solução, tá? Aqui já entra na terceira fase. Apresente a solução para o problema. Explique como o produto ou serviço pode resolver o problema do cliente de forma eficaz e eficiente, tá? Então vamos lá, você está atendendo uma pessoa que quer comprar uma geladeira, tá? Aí, beleza, ela quer comprar uma geladeira, ela tem, sei lá, até 10 mil reais para investir nessa geladeira. O que você, normalmente, né, o que os vendedores fazem? Eles selecionam 5 geladeiras, leva a pessoa até essas 5 geladeiras e deixa a pessoa lá, olhando as 5 geladeiras e para a pessoa decidir. Entendeu? Esse é o vendedor medíocre, ok? E medíocre não é uma palavra esdrúxula, tá? Medíocre não é xingamento. Medíocre significa que você tá na média. Você tá fazendo o que todo mundo faz, beleza? Mas tem um vendedor que ele é diferenciado. Então nessa hora, você pode até selecionar as geladeiras, não tem nenhum problema. A questão é, como que você vai tratar essa questão, tá? Então assim, como que você vai apresentar a solução? Você pergunta, olha, na sua casa são quantas pessoas? Ah, na minha casa são 5 pessoas, mas final de semana eu acabo recebendo visitas de neto, tarará, gosto de fazer uma sobremesa, gosto de fazer mais comida, guarda comida, tarará. Então aí você já entendeu que não pode ser uma geladeira pequena, certo? Você já entendeu isso aí, tá muito claro isso daí. E aí você pergunta, a geladeira que a senhora possui hoje tem quantos litros? Ah, minha geladeira, sei lá, tem 470 litros, tem 500 litros, é uma porta só, enfim. E aí você vai explorando isso daí, para você descobrir qual geladeira é ideal. E você ajuda o seu cliente a chegar na solução. E a solução, você vai ver, ela vai ser naturalmente, ela vai vir sozinha. Então, dentro dessas 5 geladeiras aí, tem uma geladeira que, sei lá, ela é duplex, tem 700, 800 litros.
e cabe no espaço da cozinha dela e vai ser perfeito para ela e tá dentro do preço, tá? Que ela quer, ok? Então, lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Então, conforme você vai fazendo as perguntas para essa cliente, você vai chegar nessa solução. Você fala, olha, então, essa geladeira aqui, duplex, ela suporta tudo que a senhora quer durante a semana, no final de semana, ajuda a receber, tarará, tarará, tarará. Essa escolha, você, ó, lembrando, esse é outro erro que eu vou falar mais para frente, né? Que o vendedor, ele quer decidir pelo cliente. Não, você nunca decide pelo cliente, tá? Você ajuda ele a entender qual é a melhor escolha para ele, beleza? Isso vai fazer muita diferença. Então vamos lá. Você faz a pergunta o seguinte: essa geladeira seria ideal para a senhora ou seria ideal para você? Imagine ela na sua casa agora, no final de semana, todo mundo na sua casa, iria atender as suas necessidades perfeitamente? Provavelmente a resposta vai ser sim, tá? Se a resposta for sim, você já vendeu a geladeira. E a venda acontece 2 vezes, tá? A venda acontece primeira vez na cabeça e depois efetivamente, ok? Então, é muito importante entender esse passo. Só se você entendeu esses 3 conceitos até aqui, que fala sobre o mindset ideal para você vender, tipo, os seus resultados vão melhorar muito, tá? E tem mais ainda pra gente poder explorar aqui. Então, beleza. Aí agora a gente entra na questão da conexão. Foi exatamente o que eu falei ali atrás. Estabeleça uma conexão com o cliente e ganhe a confiança dele, mostrando que você é a pessoa certa para ajudá-lo. Identificação e confiança são cruciais para a venda, tá? Então é o seguinte, a questão da confiança é você tratar a pessoa realmente de uma forma que você se importa com ela. Entendeu? Eu sei que para a empresa vai ver isso como um número, tá? O vendedor João atendeu X pessoas, atendeu, sei lá, 20 pessoas e teve 8 vendas. Beleza, eu sei que a empresa vai ver como número. Mas você, como vendedor que está ali na ponta, não pode ver isso como número. Não pode ver isso como número. Por quê? Porque você é a ponte entre o problema da pessoa e a solução dela. Então, se você é essa ponte, você tem que passar essa confiança. E como que você passa essa confiança? Na sua comunicação não verbal, no seu tom de voz, tá? E não é nem tantas palavras que você diz, ok? Mas se você souber colocar as palavras de maneira melhor, de maneira correta, isso vai ajudar bastante também. Beleza? Então você tem que gerar essa confiança. Então você fala para ela, Dona Maria, a senhora está procurando a geladeira, assim, assada, essa geladeira vai ser melhor para a senhora. Eu quero que a senhora entenda que todo o processo aqui está sendo feito comigo. Então, qualquer questão em relação à garantia, qualquer problema que você tenha, você pode conversar comigo, tarará, e tarará, e tarará. E vai embora, tá? Estabeleça aí essa conexão e confiança. E quando você pede para a pessoa visualizar aquele item na casa dela, isso também vai gerar uma conexão muito poderosa, tá? Ok? Então é isso. Vamos para o próximo aqui. O próximo item é importância das vendas, tá? Entenda que as vendas são fundamentais para qualquer negócio e que vender não é algo ruim. Todos vendem algo, seja em uma entrevista de emprego ou em um produto ou serviço, tá? Eu vou além, tá? Eu coloquei essas marcações para ajudar, mas eu vou além, tá? A gente nasce vendendo, tá? Nasce vendendo. Uma criança, um bebê que não tem noção do mundo, de nada, quando ela chora e ela recebe mamar, isso é uma técnica de venda. Até tem uma frase, né, que diz isso. Quem não chora, não mama, né? Por quê? Quando uma criança chora, o que ativa no pai? Nossa, eu preciso fazer essa criança parar de chorar. Eu preciso entender o que ela quer, entende? E aí, normalmente é fome, né? Tem outras questões, mas normalmente é fome. Ok? Isso é uma técnica de venda. Então, a criança já nasce vendendo, ok? Então, e esse ponto aqui que eu coloquei é um ponto que bloqueia muita gente, tá? Bloqueia demais. Por quê? Muita gente entende que venda é como se você estivesse enganando o outro, ok? Infelizmente, isso acontece porque nós temos pessoas ruins atuando no mercado, tá? Isso é normal, a gente tem isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer área você vai ter pessoas boas e pessoas ruins, tá?
Mas isso não quer dizer que não existam pessoas boas ou vendedores que são bons, tá? Que realmente vão te ajudar, que realmente não vão explorar você num sentido negativo, tá? Que realmente tá a fim de ajudar você a resolver aquele problema, ok? Então é esse tipo de pessoa, esse tipo de vendedor que você tem que se tornar. Ó, não aquele vendedor picareta, charlatão, sabe? Aquele vendedor que só quer empurrar para você aquele item e pronto, acabou. Ok? Aliás, esse tipo de vendedor é muito fácil você identificar, tá? Se você fizer 2 perguntas, se você perguntar pro cara qual que é seu nome, às vezes ele não vai nem lembrar. Entende? Só pra você ter noção que ele nem se importa com você. Beleza? Então, assim, é muito importante você entender ou ter consciência que vendas é uma coisa boa, tá? Você vender é uma coisa boa. Quando você vende, você está ajudando a outra pessoa a resolver um problema que ela tem. Ok? É muito importante você ter essa consciência. Porque você vai ser o agente do bem nesse caso. Entende? Você vai ser o agente que vai conectar o problema com a solução. Quem está no meio disso? Você. Tá? E tem muita gente que tem bloqueio com venda por conta disso. Porque tem medo de ser julgado ou julgada como uma pessoa charlatã. Tá? E também tem a questão muito do menosprezo da venda, né? Ou de ser vendedor. Então tem gente que não quer se colocar como vendedor porque acredita, né, que não é uma profissão muito valorizada. E sendo que tá? Acontece que você tem a venda é uma habilidade que você tem que somar com outras habilidades para você conseguir ter escala. Mas se você pegar os bilionários do mundo, os milionários, todos eles são vendedores, todos eles vendem alguma coisa e começaram vendendo. Então, assim, é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Beleza? Então, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o seguinte: venda o tempo todo, tá? Reconheça que você está vendendo o tempo todo, seja para clientes, parceiro, família ou amigos, tá? Como eu disse, um bebê já nasce sabendo vender. Entendeu? A técnica do choro já é uma técnica de venda. Ok? O que acontece? Quando você tem essa consciência que você é um vendedor, o tempo todo você está vendendo. Então, você está conversando com a sua esposa sobre qual restaurante que a gente vai. Ela quer ir no restaurante árabe e você quer ir no japonês. Se você souber técnica de venda, você vai convencer ela de ir no japonês que você quer. Entendeu? Então o tempo todo você está vendendo. A sua imagem vende. Ok? Só sobre imagem em si eu não vou abordar por aqui. A ideia é mindset e comportamento, tá? A imagem vai entrar depois, que vai facilitar você a fazer essa venda acontecer. Beleza? Mas é muito importante você entender, primeiro, que você é vendedor. Ok? O tempo todo você está vendendo tudo, praticamente, tá? E que se você é vendedor, por que não treinar essa habilidade? Aí vem a questão de você vender o tempo todo, porque é um treino de habilidade. Para você deixar essa venda desmistificada, tá? Para você deixar essa venda algo natural, algo leve, entende? E não algo forçado, algo tenso, algo pesado. Beleza? Então vamos aqui para o próximo ponto. Bom, aqui a gente tem 4 passos universais. Aplicar os passos universais, que é a consciência do problema, a dor, a consciência da solução e a conexão, em qualquer contexto de venda, tá? Então não interessa se você está fazendo uma venda complexa. O que é a venda complexa? É venda que exige vários passos, tá? Uma venda de um software, por exemplo, né? Você pega software como um RP, como o SAP, por exemplo, ou um TOTUS, tá? É uma venda complexa de se fazer. Por quê? O investimento é alto, é na casa de 1 milhão, você precisa saber se realmente aquela solução vai ser eficiente para aquele problema, tem questão de implantação. Então é uma venda complexa de se fazer, tá? Muito complexa de se fazer. Então tem uma janela de tempo maior, tal. Não interessa. Você pode utilizar para isso ou você pode utilizar para uma venda mais simples, tá? Esses 4 passos. Ele vai te ajudar. Se você é vendedor de paçoca, não importa. Se você entender o conceito disso aqui, você vai vender mais paçoca.
tá? Só que eu quero que você não fique vendendo paçoca a vida toda, que a gente tem que evoluir, ok? Então vamos aqui para o próximo ponto. O próximo ponto aqui é o seguinte: emocional versus racional. Aqui a gente começa a aprofundar um pouquinho, né, essas questões de venda, tá? O que acontece, turma? Acontece que existe o mito da venda. Eu vou até abrir aqui para falar com você sobre o mito da venda. E o que esse mito diz? Bom, esse mito diz que a venda acontece de maneira racional. E isso é a maior mentira do mundo, ok? E aí eu vou entrar um pouquinho com vocês em neuromarketing para explicar de maneira assim bem simples, tá? Como funciona o processo de decisão de venda, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. A pessoa tem um problema, ou ela quer fazer uma compra para resolver algum problema, tá? Ou simplesmente ela tem um desejo da compra. Beleza? Quer comprar por comprar. Beleza. Primeira coisa que você tem que saber: as pessoas trocam dinheiro por duas coisas: dinheiro por prazer ou dinheiro por segurança. Então quando você vai fazer uma venda, você tem que primeiro identificar isso daí. Se a pessoa está fazendo essa troca por prazer, para satisfação, ou se ela está fazendo por segurança, tá? Se é um item que vai ser importante para ela nesse quesito. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Segundo ponto que você tem que saber: que quando a pessoa chega até você, ela já tem o desejo da compra, tá? Ela já tem o desejo da compra. Só que esse desejo da compra, ele tá no que a gente chama de sistema límbico, ok? Ele tá no límbico. Ele é um desejo que ele vai agir no seu emocional. Só que ele não foi destravado ou desbloqueado, porque para isso acontecer, o sistema racional tem que permitir isso daí, ok? Então o que acontece? A pessoa chega com o desejo da compra, ela já chega com o emocional dela aberto, só que o racional trava. Fala: opa, eu quero comprar esse carro. Só que calma aí, vamos avaliar melhor esse carro. E você, como vendedor, já sabendo disso, você vai procurar entender o contexto dele, tá? Se ele está num bom momento para comprar esse carro, por que ele quer comprar esse carro? Então tudo isso você vai dando argumentos pro racional dele e destravando esse emocional, tá? Conforme isso vai acontecendo, o que acontece? O sistema dele, o subconsciente que está mais embaixo, vai começando a liberar os hormônios, tá? Os hormônios como adrenalina, endorfina, como serotonina, que são os hormônios de emoções positivas de conquista. Então ele vai começando a liberar isso daí, ok? E aí quando chega num certo nível, cada pessoa tem um nível, né? Isso é uma coisa que você não vai descobrir, você não vai saber nunca. Mas cada pessoa tem um nível, vamos colocar de 0 a 10. Às vezes o hormônio da pessoa está no 0. Quando começa a subir o nível hormonal dela, quando chega no 2, por exemplo, ela já bateu a decisão de compra. Ela já quer fazer a decisão de compra. Tem gente que não, tem gente que é lá no nível 10, entendeu? Então assim, quando isso acontece e vai tendo essa liberação, o emocional, que é o sistema límbico, ele vai destravando para a venda. Então, o sistema racional aceitou os argumentos, ok, tá muito bom, os argumentos, ok, eu já entendi, o meu sistema subconsciente já está fazendo a liberação desses hormônios, isso vai ser encontrado no sistema límbico de novo, tá? E esse sistema límbico vai, destravar a venda. É onde a venda acontece e a pessoa toma ação, toma atitude de comprar. E depois que ela compra, o que ela sente? Ela se sente muito satisfeita. Aquela emoção gostosa que você sente depois da venda, é isso, tá? Nada mais é do que isso, ok? Então é isso. Bom, agora que você entendeu como funciona o processo de venda, você sabe que a venda acontece no sistema emocional. A venda não acontece no sistema racional. O racional vai servir simplesmente para você dar argumento para que aconteça essa liberação hormonal e o sistema límbico emocional, destrave e a venda acontece, tá? Isso aí é muito bom. Bom, vamos lá. Então, explicado isso daí, vamos para o próximo ponto, que é
personalização de abordagem. Aplique os 4 passos em diferentes situações e produtos personalizados sua abordagem conforme necessário. Então, aqui a gente já começa a entrar um pouquinho na questão de estratégia, tá? O que acontece? A gente precisa ter uma abordagem muito boa, uma abordagem diferenciada. Por que essa questão da abordagem ela é muito importante? Porque é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Vamos lá. Essa pergunta que eu vou te fazer, ela está muito relacionada ao mito do produto, tá? O que o mito do produto diz? Diz que um bom produto, ele se vende sozinho. Essa é a maior mentira do mundo, tá? Então vem minha pergunta, que é a seguinte: o que vai fazer vender mais? Um bom produto que tem uma embalagem ruim, ou um produto que é ruim e tem uma embalagem muito boa, muito chamativa, tá? É óbvio que é um produto ruim com embalagem chamativa, ok? E a gente tem a prova disso com os refrigerantes, né? São produtos péssimos para a saúde, mas tem uma embalagem chamativa, não só, né, refrigerante, mas salgadinhos e outros produtos industrializados, ok? Eles são péssimos para a saúde, tá? Mas vendem muito. Por quê? Porque tem embalagem chamativa, beleza? Então, o que seria o ideal, né? O ideal seria você ter um produto com embalagem chamativa e um produto bom, tá? Então, eu quero quebrar esse mito aqui com você falando o seguinte: um produto bom, ele só vai te dar algumas coisas, tá? Primeiro, ele pode até te ajudar a fazer a primeira venda, mas ele vai te ajudar a manter essa venda, tá? Então, quando você vende um produto que é muito bom, a pessoa experimenta, ou ela vai comprar de novo, ou ela vai indicar você, que é a segunda coisa que um produto te dá. Um produto bom te dá, tá? Que é a questão da recorrência, ok? Agora, um produto que é muito bom não vai te ajudar a vender mais. Isso, para você fazer isso, você precisa de técnicas de marketing, tá? E quando a gente diz em técnicas de marketing, eu estou dizendo que você precisa, de maneira criativa, chamar atenção para o seu produto, ok? Então, quando você consegue chamar atenção, você consegue ter volume de pessoas. Quando você tem volume de pessoas e seu produto é bom, aí sim você começa a entrar no ciclo de prosperidade de venda, que a gente chama, né? Então tem muitas pessoas entrando, muitas pessoas experimentando, o produto é bom, então o produto sendo bom ele se mantém, você pega indicação, e aí você vai fazendo um ciclo positivo de venda, tá? Então isso é muito bom de entender. Então muita gente erra nisso aqui, tá? Muita gente erra na personalização da abordagem. Por quê? Porque acredita que um produto que é muito bom, por si só, ele vende sozinho. Ele vende sozinho, e não é. Tem vários produtos hoje, agora, no mundo, muito bons sendo fabricados, mas não vão vender. Não vão vender por quê? Porque não tem uma abordagem personalizada, tá? Não chamam atenção, ok? Então, isso também é muito importante de entender. Aí a gente entra numa outra questão técnica aqui, que é escalabilidade e valor. Foque em vender produtos ou serviços que não dependem exclusivamente do seu tempo para escalar e gerar mais valor, evitando vender apenas a sua hora de trabalho, tá? Então aqui a gente entra umas outras questões que eu vou passar rapidamente, tá? Que é a seguinte: se você hoje é uma pessoa que trabalha CLT, por exemplo, você é uma pessoa que vende a sua hora, ok? Se você é uma pessoa empreendedora, você está vendendo o serviço ou vendendo a sua habilidade, tá? O que acontece? A pessoa CLT depende totalmente dela. Se acontecer qualquer coisa com ela, se ela ficar fora do trabalho dela, ela não recebe por isso, ok? Então o empreendedor não. O empreendedor consegue criar uma solução e colocar um sistema para trabalhar nessa solução, e ele pode escolher ou decidir não atuar diretamente sobre isso. Quando ele decide não atuar sobre isso, o sistema dele continua funcionando, continua vendendo, tá? E aí você tem a questão da escala e do valor, porque a escala você vai procurar crescer, isso daí, tá? Sempre aumentando o seu valor. Por quê? Se você não está atuando diretamente naquele negócio que já está vendendo, você consegue ter tempo para você criar outro e aumentar a escala, aumentar o valor, aumentar ganho, e assim vai indo, tá? Então é muito importante você entender isso daí. É óbvio que no começo de qualquer negócio, você vai precisar despender tempo para isso. Você vai precisar despender tempo porque você está no começo, ok? Mas depois que passa essa fase, você já começa a conseguir fazer escala, ok?
Bom, então é isso. Entendido essas questões aqui, vamos agora para as questões de comportamento, tá? Então separei mais algumas aqui de comportamento que eu quero falar com você, que é, muitos vendedores cometem o erro de justificar o preço após informá-lo ao cliente. Então é o seguinte, quando você vai finalizar a venda, o que acontece? Tem algumas questões que vão passar mais segurança na venda, tá? Mais segurança. E uma delas é o silêncio. Então vou pegar aquele exemplo que eu estava falando da senhorinha lá da geladeira, né? Então você ajudou ela a entender qual geladeira é melhor, o preço que ela quer. Vamos supor que a geladeira custa, sei lá, R$9.500. Tá? Então você perguntou, Dona Maria, o seguinte, essa geladeira aqui é ideal para a senhora, duplex, tarará, e o preço dela é R$9.500. Como que a senhora prefere fazer o pagamento? Fica quieto e cala a boca, entendeu? Não fala mais nada, não precisa justificar o preço, não, que é R$9.500, mas eu posso dar um desconto pra você, é R$9.500, mas é por causa disso, por causa daquilo. Cara, fica quieto. Fica quieto. A venda já foi feita, já foi realizada. Entendeu? Ela já imaginou a geladeira no ambiente da casa dela. Então você não precisa ficar justificando o preço. Entende? Provavelmente ela vai falar pra você, olha, vocês aceitam cartão de crédito? Vocês aceitam parte Pix, parte, sei lá, no débito? Enfim, ela vai, deixa que a pessoa vai dar uma solução para você. Tudo que você tem que fazer é ficar quieto, mais nada, tá? Então esse é um comportamento, de novo, que vem lá do mindset, lembra? Primeiro eu comecei fazendo mindset, depois o comportamento. Se você entendeu todo o mindset, esse comportamento aqui ele faz sentido. Se você não entendeu sobre o mindset, esse comportamento não faz sentido e provavelmente você vai continuar cometendo esse erro, beleza? Então o mindset ali, ele é o mais importante. Ok? Aí a gente entra aqui com a questão de passar o preço com segurança e esperar sem justificar, né? Que é um pouco do que eu acabei de falar. Então você passa o preço, ó, a geladeira é R$9.500, ok? E você espera ela responder, tá? Acabou. Então vamos aqui pro próximo, que é, se o cliente ficar em silêncio após ouvir o preço, mantenha calma, não fala nada. Ó, as 3 dicas, né, falando a mesma coisa. Por quê? Por que eu coloquei assim? Porque muita gente erra nisso daí, cara. Muita gente erra nisso daí. A falta de segurança, mas a falta de... Ó, tem uma frase que eu gosto que diz assim, quando o conhecimento chega, o medo vai embora, tá? Então quer dizer, a pessoa ela não estudou, não entendeu as bases, os conceitos sobre venda. Isso vai gerar uma insegurança nela. Já tem a pressão da loja de fazer venda, de bater meta. Entendeu? Então você soma tudo isso. Nesse momento a pessoa entra em desespero, até o coração pula, sai pela boca o coração da pessoa, entendeu? Então quando ela dá o preço, ela fica tão desesperada, tão apavorada para fazer o fechamento, para fazer a venda, porque ela, né, não entendeu tudo que eu acabei de dizer, que ela acaba estragando a venda. Ela estraga a venda, tá? Porque às vezes você até vende, mas vende mal. Então uma geladeira que, sei lá, custa R$9.500, você venderia e tiraria a sua comissão de boa, você começa a justificar o preço, começa a falar, não, vou desconto daqui, desconto dali, começa... o cliente nem falou nada com você, entendeu? Não falou nada, e você já tá apavorado. O que acontece? Você até vende, mas sei lá, você vende a geladeira a R$8.500 ou a R$8.000, entendeu? O que acontece? Você barateou demais, você vendeu, mas você vendeu mal. Você vendeu mal, entendeu? Então a sua comissão diminuiu, enfim. Então não é legal, tá? Então essas dicas são 3 dicas de modo diferente, mas querendo dizer a mesma coisa, tá? Então vamos para a próxima aqui, que é pedir diretamente pelo fechamento. É uma estratégia válida se você sentir que o cliente aceitou o valor, tá? Então é o seguinte, aqui vem muito da questão da sensibilidade da experiência do vendedor, tá? Então assim, você tá fazendo a venda. Então, de novo, pegando o exemplo da geladeira, né? Então, a pessoa foi lá, falou da geladeira, tarará, tarará, tarará. Então, você sentiu que, tipo assim, ela já comprou a geladeira, tá certo, tá? E você faz o fechamento direto. Você fala, Dona Maria, vem cá na minha mesa. Vamos ali pra gente poder fechar, finalizar e a senhora receber a geladeira na sua casa, tá? Vamos lá. E aí, você vai ver que ela vai tranquila, ela vai de boa, ela aceita, ela não reluta, entendeu? Ela não fala assim, vou dar uma volta, depois eu volto. Não, tipo, você vai ver que ela não vai falar isso daí. Por quê? Porque a venda já tá feita. Só que isso vem da sensibilidade do vendedor.
tá? Quando você aplica as técnicas ali de venda, de abordagem, de sondagem e tal, você sente que ela já fez a compra, você só precisa finalizar. E se você perder o time desse fechamento, acabou. Aí também vai ficar difícil para você recuperar depois, ok? E aí vamos para o próximo ponto relacionado a comportamento de venda, que é outra abordagem é fazer perguntas que ajudem a entender se a proposta está de acordo com a expectativa do cliente, tá? Porque eu falei um pouco disso aqui lá em cima, ok? Então, você fazer perguntas vai ajudar, tá? E perguntas estão relacionadas a comportamento, que são ações, beleza? Outro ponto é técnicas como oferecer opções de pagamento à vista, com desconto, parcelado, pode facilitar o fechamento. Sim, pode facilitar bastante o fechamento. Então, nesse exemplo da geladeira que eu tô dando, a dona Maria perguntou, olha, você aceita cartão de crédito? Aí tá nesse ponto aqui. Aí você fala, dona Maria, sim, a gente aceita cartão de crédito. A senhora gostaria de pagar 100% no cartão de crédito ou a senhora quer pagar uma parte à vista, uma parte no cartão de crédito? Como que fica melhor para você? E fica quieto, não fala nada, fica quieto. Deixa que ela responde, deixa que ela dá a solução, ok? O silêncio é muito importante no fechamento, ok? Então é isso. É nesse ponto que você vai ter que entender que você vai aplicar essa técnica aqui, tá? Você tem que ter esse comportamento nesse momento. Então vamos lá para o próximo, que é perguntar se a proposta faz sentido para o cliente. É uma maneira de confirmar se ele está de acordo, tá? De novo, ó, eu estou reforçando, tá vendo como o mindset é importante? Porque quando você entende o mindset, o comportamento ele vem só reforçando isso daí. Então é muito importante você entender se realmente está de acordo. Então, dona Maria, a geladeira duplex de 800 litros está de acordo com a senhora, vai te atender 100%, a senhora vai ficar feliz. Quando o pessoal estiver na sua casa e a senhora, sei lá, fizer 1000 sobremesas para os seus netos, se fizer churrasco, quiser guardar alimento, enfim, tá tudo de acordo? Tá tudo de acordo, acabou. Então você confirmou e você vai pro fechamento, beleza? Aí a gente entra no próximo ponto aqui, que é identificar os próximos passos para a decisão do cliente, ajudar a encaminhar o fechamento, tá? Então, se você tá fazendo o fechamento, você puxa a pessoa para você. Vamos ali na minha mesa e vamos fechar. Se não é você, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que chamar a pessoa responsável pelo fechamento, tá? O ideal é que você pegue na mão do cliente, leve ele até o fechamento e fique do lado. Não saia do lado até esse fechamento estar pronto. Por quê? Porque você pode passar a ideia de insegurança para a pessoa, tá? Então, inconscientemente, a pessoa pensa assim, putz, esse cara me trouxe aqui, me vendeu, mas ele já me abandonou. Então, se ele já me abandonou agora, imagine depois que eu comprar, eu vou sentir sozinha, entendeu? Eu vou estar abandonada. Essa é a ideia que você passa, tá? Então, é muito importante. E outra coisa que eu quero falar aqui, né? Eu vou até abrir aqui, tá? Nós temos dois tipos de vendedores. Nós temos o vendedor sniper e nós temos o vendedor metralhadora. Quem faz mais fechamento é o vendedor sniper, tá? Ele faz mais fechamento e ele faz menos atendimento, ok? Mas por que isso acontece? Porque ele leva a pessoa do começo ao fim do processo. Então, quando você for fazer o fechamento, caso você não seja o responsável por isso, você pega o cliente pela mão, leva ele até a mesa do fechamento, fala, dona Maria, isso aqui é o José, ele vai fazer o fechamento da senhora, pagamento tudo certinho, tá? Eu vou estar aqui do seu lado o tempo todo, acompanhando o processo, por caso tenha alguma dúvida, eu já resolvi isso para você, beleza? E fica ali, cara, planta o pé ali, porque nessa hora, você vai cair numa autossabotagem, que é a seguinte, eu já fechei a venda mesmo, agora eu vou lá, vou buscar outra venda, porque tempo é dinheiro, sei lá, entendeu? Você vai jogar alguma besteira dessa na sua cabeça. E não faça isso, tá? Porque senão você vai perder o ouro, tá? E o ouro tá no seguinte, quando você planta o pé, fica com a pessoa, até ela fazer o fechamento, fez o pagamento, você passou o gatilho da segurança para ela, tá? De forma eficiente, de forma eficaz. Agora vem o ouro. O que é o ouro? Você fala, dona Maria, o seguinte, eu vi que a senhora comprou a geladeira, foi muito legal, vai chegar para você tudo certinho, qualquer problema tá aqui, toma meu WhatsApp pessoal, você pode resolver o problema comigo.
Agora, a senhora teria mais 2, 3 amigas que também gostariam de comprar geladeira, eletrodoméstico, móveis, que estão pensando em trocar? A senhora poderia me indicar 2, 3, 4, 5 pessoas? Ah, posso sim. Tem a Ana Luísa que quer comprar, tem a Joana, tem isso, tem aquilo. Aí que tá o ouro, tá? Aí que tá o ouro. Por quê? Isso chama redução de CAC. O que acontece? Para essa primeira cliente vir, cara, você despendeu um tempão com ela. E você fez a venda, tudo bem, mas você despendeu um tempão com ela. Agora, quando ela te indica para uma outra pessoa, você reduz o seu tempo. Entendeu? No caso, o CAC é custo de aquisição de cliente, que você investe o dinheiro para o cliente vir. Nesse caso aqui, vai ser CAP, né? Que é custo de aquisição, CAT, custo de aquisição de tempo. Tá? Então você reduz o seu tempo, porque a pessoa já vai vir indicada. E a venda e o fechamento vai acontecer de maneira mais fácil ainda. Então esse é o ouro, tá? Aliás, tem o maior vendedor de carro do mundo, né? O Joe Girardi, se não me engano. Ele vendia muito carro dessa maneira. Então ele atendia muito bem as pessoas, criava um relacionamento muito bom, e as pessoas indicavam ele para cada vez mais pessoas, tá? Então isso já foi testado, aprovado e funciona, e tá aí para você pesquisar. Vamos para nossas duas últimas aqui. É importante saber que há outras pessoas envolvidas na decisão antes de finalizar a venda, tá? Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque você vai entender se a pessoa é decisora ou se a pessoa é influenciadora. Beleza? Se a pessoa for influenciadora e não a decisora, normalmente ela vai dar uma desculpa assim: olha, eu vou ter que ver com meu marido. Entendeu? Ah, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que me organizar em casa. Tá? Porque a pessoa é influenciadora, a pessoa não é a decisora. Ok? E depois eu posso fazer um vídeo só sobre falando só sobre técnicas de venda, que são 16 técnicas de venda. Ok? E só sobre objeções, que é como contornar as objeções. Depende de vocês, tá? Deixa aí no comentário aí pra ver o que vocês querem. Tá bom? Então, assim, é muito importante você saber disso para que você não se frustre no final, porque você perdeu tempo, atendeu a pessoa, e a pessoa é apenas influenciadora. Ela não tem o poder da decisão final, tá? E aí, se você for um vendedor ousado, você vai saber contornar suas objeções de maneira natural, ok? Mas esse assunto não é para esse vídeo, é para outro vídeo. Então vamos para a última dica para a gente poder encerrar, que é: anote essas técnicas e outras que você utiliza para melhorar a sua abordagem após passar o preço. O que acontece? A maior dificuldade hoje tá... Deixa eu passar para cá. A maior dificuldade hoje tá nessa fase final do fechamento, tá? Porque normalmente o vendedor fica muito ansioso, fica pensando: nossa, eu vou bater meta, vou ganhar comissão, vou pagar meus boletos, isso. Cara, isso daí, eu vou te falar uma verdade que é doída de falar, tá? Ninguém tá nem aí pra isso. Ninguém tá nem aí, tá? E você tem que entender que venda é como se fosse um jogo, e esse jogo você tem que jogar frio, ok? Frio. Se você levar a venda muito pro lado emocional ou pro lado pessoal, você acha até que o seu possível cliente está contra você. Entende? E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Venda é um jogo que se joga frio. Pronto, e acabou. Tá? Não leve pro lado emocional. Venda. Se você levar pro lado emocional, você vai perder a cabeça. Tá? Ou vai sofrer um infarto, alguma coisa assim. Beleza? Bom, gente, é isso, tá? A ideia desse vídeo é que você assista ele e que ele seja o suficiente para você aplicar as técnicas passadas aqui e já ter resultado. É óbvio que não dá para abordar tudo sobre vendas aqui, como eu disse, né? Tem 16 técnicas de fechamento, tem várias objeções que você pode aprender a contornar, mas aí são outras nuances sobre vendas, ok? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você tem e-commerce, se você é gestor de tráfego, se você quer aprender sobre lançamento, tá? Toque no link aqui embaixo, que tem alguns conteúdos para você. Alguns conteúdos são gratuitos, beleza? Agora, se você é uma pessoa que precisa trabalhar o seu lado emocional, precisa perder medo das coisas, tá? Se você tem muito medo das coisas, também toque aqui embaixo, que tem um conteúdo especial para você. E se você é uma pessoa que quer aprender a dominar como fechar contrato, tá? Se você tem medo de fechar contrato ou fecha contratos ruins, também toca aqui embaixo, clica no link, tá? Que tem também um conteúdo muito especial para você. Beleza? Bom, te aguardo ali do outro lado. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Deixa um comentário, se você não souber o que comentar, comenta assim, vendedor de sucesso. Beleza? Bom, é isso.
e até mais.